Boa noite, amigas e amigos do Centro Espírita Jorge Olímpio. É uma alegria estar aqui com vocês neste momento, né? Uma casa que todas as vezes que estive lá sempre fui muito acolhida, muito bem recebida, né? Quando estive com o grupo de Canto Iluminar, estamos saudosos, né, desses encontros, mas mesmo distante fisicamente, sabemos que virtualmente nós estamos unidos em coração, né, unidos em pensamento, por um propósito maior de elevarmos a nossa vibração, né, em torno dos ensinamentos dos Espíritos benfeitores, seareiros do nosso grande Mestre Jesus. Então vamos vibrar para que ao longo desses minutos, né, desse diálogo, nós possamos estar bem assessorados, né, pela espiritualidade benfeitora, a fim de que a gente troque essa energia, troque essas intenções, né, especialmente neste momento delicado em que estamos vivendo. Então, o capítulo que a gente vai estudar hoje, né, é Tuas Insatisfações. É o capítulo do livro Renovando Atitudes, que foi psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e ditado pelo Espírito Hamed. Esse capítulo é muito interessante porque ele vem tratar de questões da nossa vida que talvez passem desapercebidas, né? A insatisfação com algum aspecto, o incômodo, algumas reclamações, por exemplo, que ao longo, né, do tempo, elas podem ir formando grandes feridas, né, na alma e que torne também o nosso processo evolutivo muito estagnado, né? A caminhada se torna mais pesada, mais difícil, porque a gente não consegue muitas vezes observar o que é que de fato está nos causando incômodo, né? Insatisfação em nossa vida. E Hamed, ele abre este capítulo trazendo uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10, que fala sobre o orgulho. E que nos diz que o orgulho, ele leva o homem a dissimular os próprios defeitos. E só enxergar, né, o mal, esses defeitos no outro. Então ele nos cega. O orgulho, ele é como se ele lançasse, né, sobre nossos olhos uma névoa que impedisse que a gente enxergue as coisas com clareza. O orgulho nos impede de enxergar a realidade como ela é. E impede, inclusive, enxergar o nosso interior, né? Identificar o que é que está acontecendo nesse borbulhão de emoções, né, internas. Então, qual é a proposta, né, do Espírito Hamed ao longo de todo esse capítulo? É nos convidar a mudar o olhar, mudar o foco do nosso olhar. Então, a gente vai ver que a insatisfação e que o orgulho sempre nos leva a apontar o dedo para o outro, a encontrar as insatisfações no externo, mas Hamed nos convida a voltar esse olhar para o interno. Pegar o dedo que a gente aponta para o outro e retornar para nós. E retornar de uma forma honesta, autêntica, né? Não é uma forma julgadora nem condenadora, não. Mas um mergulho para que a gente consiga observar como é que anda, né, esse interior. O que é que nos leva a reagir? O que é que nos leva a sentir? Então, o primeiro aspecto que Hamed traz sobre as questões das insatisfações é o relacionamento conjugal. Primeiro, ele dá o exemplo de que é muito comum que muitas pessoas solteiras busquem incessantes relacionamentos para fugir da solidão, para se completar, né, nessa ilusão de que é o outro que vai me completar. E de outro lado, depois de casados, que
quando encontram as decepções, né, na vida conjugal, começam a projetar no outro as questões negativas que, na verdade, estão dentro de nós e que a gente só consegue enxergar no outro. Então, tanto de um lado, tanto no exemplo primeiro quanto no segundo, o que a gente consegue observar é que sempre se está colocando no outro a responsabilidade da felicidade. É o outro que tem a missão de me preencher, de me completar. Vejam que existe uma idealização da vida a dois, né? Da vida conjugal. É muito interessante quando a gente observa, por exemplo, as letras de músicas românticas e a gente vê como se deposita no outro e nesse amor a própria vida, né? Enfim, e isso vai alimentando ao longo da sociedade, ao longo dos séculos e séculos, a ideia de que só se pode ser feliz plenamente quando se encontra uma cara metade, quando se encontra uma alma gêmea. Eu não sou capaz, né, de por mim mesma, trilhar a minha felicidade, porque eu preciso sempre daquela metade que está perdida. E se a gente pega a questão 298 do Livro dos Espíritos, a gente vai observar que essa ideia de alma gêmea, ela é desconstruída, né? Os espíritos afirmam nessa questão o seguinte: não há união fatal de duas almas. A união que há é entre a de todos os espíritos, mas em graus diversos. Então, a espiritualidade nos mostra aí que a afinidade, né, entre os espíritos, ela não está atrelada a uma expressão sexual. Existem sim almas afins que podem que podem ocupar diferentes papéis ao longo das existências, mas não são almas que estão predestinadas a trilharem caminhos juntos, a trilharem a felicidade se o outro estiver também fazendo parte daquela encarnação. E aí, se a gente observa, nós vamos nos relacionar com tantas pessoas, né? Em tantos graus, não só relacionamentos conjugais, mas os relacionamentos familiares, as interações com os nossos amigos, na vida do trabalho, na vida comum. A gente está o tempo todo interagindo com as pessoas. E, obviamente, nós teremos mais afinidade com alguns espíritos do que com outros, até que um dia, né, quando chegarmos num grau de evolução espiritual tal, num grau mais próximo da perfeição, que nós vamos conseguir a união entre todos os espíritos. Mas até chegarmos lá, estaremos em diversos papéis, em diversas interações. E se a gente parte também para observar essa questão pela justiça divina, a gente vai ver que se existisse de fato uma alma gêmea, seria injusto você, por exemplo, esperar que o outro alcançasse o seu grau evolutivo para você poder seguir. Onde é que estaria aí o livre-arbítrio, né, do espírito? Claro que a gente precisa das outras pessoas para nos constituirmos, né? A nossa subjetividade, obviamente, ela depende das nossas construções sociais, familiares, né, dos grupos com os quais nos relacionamos, mas isso não quer dizer que a gente só possa trilhar o nosso caminho se estiver dependente do outro. Até porque nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Não é justo que a gente se responsabilize pela escolha do outro e nem que o outro seja responsabilizado por uma escolha nossa. Então, isso nos faz observar a necessidade de retornar o olhar para a nossa capacidade interna, né? Hamed fala que falta, nesse caso aí, a consciência de si, a confiança em si mesmo,
na possibilidade de que você pode trilhar a sua felicidade, né? Se fosse assim, pessoas não poderiam ser felizes, solteiras, né? Estão numa vida dedicada a outras questões que não só a um relacionamento conjugal, né? Depois, Hamed, ele vai analisar essa questão das insatisfações em relação à nossa interação com os bens materiais. Então, ele nos diz que é muito comum que pessoas que não tenham muitos recursos materiais passem boa parte da vida lutando incessantemente para alcançar, né, uma situação financeira melhor ou mais confortável. E por outro lado, quando a pessoa já tem, né, um grau de recursos materiais, né, uma vida mais abastada financeiramente, existe uma inquietação para acumular mais bens ou ainda para não perder os bens que já possui, né? Percebemos aí, em ambos os casos, uma falta de consciência, tanto do que é o ser como para o que é ter, né? Existe uma distorção a respeito da função desses bens materiais na vida. A gente não está dizendo aqui que a gente não precisa dos bens materiais. Não, a gente precisa de bens materiais, né? Nós somos seres que estamos sujeitos a leis materiais. Então, precisamos de recursos financeiros, né, mínimos, pelo menos, para nos alimentar, né, para nos vestir, para termos acesso à saúde, para termos uma casa. Então, há direitos básicos, né, que como a gente ainda não alcançou, né, um grau ideal de funcionamento da sociedade, né, em que todos os direitos possam ser atendidos, né, pelo poder público, a gente ainda precisa dessa questão, né, financeira para nos sustentarmos, para termos uma vida confortável, né, com saúde pelo menos. Acontece que o fato da gente precisar dos bens materiais não quer dizer que a gente tenha que resumir a nossa prosperidade, né, definir a nossa prosperidade apenas nos bens materiais, né? Porque assim, o dinheiro, ele é um instrumento para que a gente evolua de algum modo, no sentido de poder melhorar também a vida de outras pessoas e dar oportunidades também, né, para outros irmãos. E o dinheiro, ele não pode tirar a nossa paz, né? No próprio Evangelho diz que a fortuna, ela é uma prova muito difícil, de fato, porque ela nos arrasta a diversos vícios, né? Ela, muitas vezes, ela impede que tenhamos relações com outras pessoas, né? Que tenhamos interações autênticas, né? Porque a gente ainda é muito ligado à questão da materialidade. Então, assim, no capítulo 25, né, no item 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma análise sobre o Evangelho de Mateus, né? Quando ele cita aquela passagem do não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, no Evangelho de Mateus a gente tem o seguinte: não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vossa bolsa, porque aquele que trabalha será alimentado. Então, veja que aqui o Cristo nos fala para a gente não se inquietar pela posse do ouro, né? E que aquele que trabalha será alimentado. A gente será provido de algum modo, né? Mas a gente não precisa se inquietar. Não é que a gente não precise, né, do bem material, mas a gente não pode fazer com que esse bem material tire a nossa paz. E aí ele continua na mesma passagem, né, quando ele fala para os apóstolos onde pregar, onde buscar
onde buscar me fugiu a palavra, uma acomodação, né? Nos lugares onde eles passavam, né? Como peregrinos também, que eram divulgando o evangelho. Então ele diz: informai-vos de quem é digno de vos alojar. E aí ele ainda diz: quando entrar na casa, diz que a paz esteja nesta casa. E aí ele continua: se a casa for digna da paz, vossa paz virá sobre ela. Mas se a casa não for digna, vossa paz retornará a vós. É muito interessante nessa passagem como Cristo coloca a ideia da paz como uma construção interna. Então, se aquela casa, se aquela situação externa não for digna da sua paz, a sua paz retornará a vós. Mas se a casa for digna dessa paz, a sua paz virá sobre ela. Ou seja, vem de dentro. É uma construção íntima, né? Obviamente não é fácil. O caminho também não é muito tranquilo. A gente vai passar por muitas provas, por muitas situações. Mas a gente precisa compreender que é um eterno trabalhar interior. Então, coisas na nossa vida vão acontecer. Obviamente, talvez a gente venha a sofrer nessas situações, né? Porque são provas difíceis muitas vezes que a gente passa. Mas a gente, com o nosso processo evolutivo, a gente vai aprendendo cada vez mais a lidar com aquela dificuldade, né? E quando a gente olha para trás, a gente percebe que a gente sai fortalecido de cada uma delas. Então veja que novamente aí a gente tem um convite da mudança do olhar, né? O foco sai do externo e volta para o interno. Depois, Hamed, ele vai trazer o exemplo das insatisfações em relação ao poder, né? Como a gente lida com o poder. Então, ele fala que é muito comum que o poder seja utilizado para encobrir os desgostos que a pessoa tenha, né? E o poder seja usado, nesse caso, como um instrumento para se autoafirmar frente ao mundo. E dessa forma, oprimir tantas outras pessoas, invadindo os limites, invadindo as leis, desrespeitando a vontade alheia, né? Especialmente quando o poder é legitimado pela força, né? Pelo medo. E é interessante a gente notar, porque quando a gente fala em poder, quando a gente lê essa passagem, a gente imagina, só consegue associar a grandes líderes, né? A grandes exemplos de poder. Mas o poder, gente, ele está em todo lugar. Existindo uma relação desigual entre pessoas, o poder ele vai ser exercido de alguma forma. Ou seja, não é só nos grandes cargos de chefia, nas grandes lideranças. Dentro da nossa própria casa, a gente pode exercer o poder. É muito comum, né, os pais exercerem poder sobre os filhos, por exemplo. E aí a gente se pergunta, né, como é que a gente está exercendo esse poder? A gente está construindo, né, relações baseadas no respeito, na confiança, né, na admiração, na educação pelo exemplo, ou a gente se comporta como tiranos domésticos, né, onde uma palavra com um filho, né, ou com uma pessoa que seja subordinada de alguma forma, essa palavra ela provoque o medo, né, neste outro. As pessoas obedecem às outras por quê? Né, porque respeitam ou porque temem. Então, isso é uma reflexão que a gente precisa ter, né? Especialmente se a gente está conduzindo outros espíritos, né, nesse processo reencarnatório. Importante a gente observar que quando a gente fala aqui do poder, do exercício do poder,
não se está condenando o poder por ele mesmo, né? E sim o abuso desse poder. A gente precisa de lideranças, né? A gente precisa de líderes para organizar a nossa sociedade. Isso a gente não tem dúvida. E é importante porque a gente precisa conduzir de algum modo, né? Orientar pessoas, para que a gente consiga conviver de uma forma mais organizada, né? E a gente precisa compreender qual é a responsabilidade, né, que essas lideranças têm, que qualquer liderança, né, que a gente exerça, ela tem. Então, assim, essa liderança está sendo usada para incentivar as pessoas. Quais são as características, por exemplo, de um bom líder, né? É aquele que estimula as pessoas. O bom líder, ele representa a vontade dos demais. Ele conhece, ele ouve as necessidades daqueles que são liderados, né? Para poder representar essa vontade, para poder trabalhando juntos, né? Trabalhando em equipe, concretizar, né? o que é necessário. E se a gente para observar o Cristo foi um grande líder, né? Porque a proposta de Jesus era sempre um convite à reflexão, um convite à transformação moral, um convite ético, né? Para a gente concretizar esse reino de Deus. Então, o Cristo, ele mediava, era um grande educador que ele mediava a aprendizagem. Ele não fazia pelo seu educando, pelo seu aluno, né? Ele exemplificava e ele estimulava. Ele respeitava a nossa vontade e respeita a nossa vontade, né? Não fere o livre-arbítrio. Então, vamos observar, por exemplo, o modo como Jesus falava com as pessoas. Ele perguntava, o que queres que eu faça? Né? Às vezes, no caso de curas físicas, por exemplo, a pessoa vinha, né, com a questão necessitando de uma cura física, por exemplo, uma pessoa que não enxergava, todos sabiam, né, que aquela pessoa desejava enxergar novamente, mas o Cristo perguntava, o que queres que eu faça? Ou seja, é a sua vontade primeiro, é a sua verdadeira vontade que está aqui, né, que eu devo respeitar. Ou então ele dizia, né, depois de um milagre, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ou ainda, vós sois a luz do mundo, né? Incentivando sempre a gente se colocar como protagonista da nossa vida. Essa era a proposta do Cristo. Mas para que a gente consiga perceber isso, a gente precisa compreender quais são as nossas potencialidades, né? Acreditar em nós mesmos. Se a gente pega no Evangelho aquela passagem da fé humana com a fé divina, a fé humana no sentido de se colocar aberto e disposto e confiante nas potencialidades do Espírito para poder seguir. Dando continuidade ao capítulo, o Hamed ele vai tratar então das insatisfações que são expressas através de uma busca incessante pela intitulação acadêmica e o uso desse título acadêmico de forma equivocada, né? Muitas pessoas utilizam os títulos acadêmicos, fazem uso dele para buscar dominar de algum modo, através do conhecimento, através do saber. Então, se sentem autorizados a dominar outras pessoas que talvez conheçam menos do que ele naquele determinado aspecto. Importante a gente ressaltar isso. Então, por que isso, né? Por que o saber acadêmico ele é tão prestigiado ainda na nossa sociedade? Porque esse conhecimento técnico, né, científico, ele ainda é visto basicamente como o único saber que é válido. Então, o saber cotidiano,
O saber tradicional, ele, principalmente, né, na cultura ocidental, ao longo dos séculos, ele foi desconsiderado, né, especialmente por uma postura colonialista. Então, a gente tem povos que se consideraram superiores a outros povos, né, no intuito, na ganância, né, de possuir terras, de possuir riquezas. E a partir daí começa a deslegitimar tudo o que se afasta do ideal europeu. Então, muitos povos tradicionais, além de serem dizimados fisicamente, teve a sua cultura destruída, né? Através, por exemplo, de grandes missões, né, que buscaram evangelizar a força indígenas. Estou dando um exemplo. Né? Ou então, dos saberes, né, dos povos que não eram considerados legítimos, mas que foram utilizados, né, por muitos opressores para produzir riquezas. Um exemplo, quando, né, na época da escravatura, o conhecimento agrícola, né, de técnicas agrícolas, né, dos povos africanos, eles vão ser implantados, né, nas plantações daqui do Brasil, por exemplo, e vai gerar muito lucro, mas para quem? Para o colonizador. Então, a gente observa que a gente traz essa herança, né? Essa herança desse ideal científico. E a gente tem uma formação, por exemplo, que é estritamente técnica nas universidades, técnico-científica, e a gente começa a entrar, né, agora com uma outra visão do que é uma formação integral. É uma formação que precisa respeitar a autonomia dos estudantes, a libertação, precisa atender à ética e principalmente aos ideais de transformação da sociedade. Por conta de todo esse contexto, que começa a se transformar aos poucos, né, mas que ainda é muito tradicionalista ainda, no sentido de fechado, a gente ainda considera o saber, né, acadêmico como um grau de prestígio social. Então, se a titulação acadêmica ela é vista só com essa finalidade, obviamente essa pessoa vai ter um grau de insatisfação grande aí, que não vai ser preenchido, né, com aquele grau, com o mestrado, com o doutorado. Agora, se o título acadêmico, se essa busca pelo saber, né, pelo estudo, ela respeita a essência desse espírito e ela é usada para transformar positivamente a sociedade, não há problema no título acadêmico. Observem que ao longo dos exemplos, né, a problemática não é o relacionamento conjugal, não é o exercício do poder, pura e simplesmente, não é você ter o título acadêmico, mas é você utilizar, né, esses instrumentos para ferir a sua essência, para ir contra aquele projeto que de fato lhe traria felicidade. Por esta razão, Hamed vai nos dizer que a base das insatisfações são de fato o orgulho. O orgulho, né, a pessoa orgulhosa, ela vai achar sempre que ela merece mais da vida do que ela realmente tem. O orgulhoso está na posição de injustiçado. É o eterno credor do mundo.
Então você não pode me ferir, porque eu sou superior. Eu sou muito bom, né? Eu sou bom demais para sofrer. Ai, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? É uma frase muito comum e que certamente a gente já falou em algum momento da nossa vida. Então, esse orgulho, né? Ele, assim como eu falei no começo, ele nos impede de enxergar o que realmente nos incomoda, a observar as nossas reações, né? E geralmente essa noção do que eu mereço nem sempre está acompanhada de uma reflexão daquilo que eu sou, né? Por quê? A gente só vai receber da vida, o que a gente recebe da vida está de acordo com o que a gente é. A gente sabe que a gente vibra, né? E essa vibração, a nossa essência, ela vai construir realidades. Por essa razão, é importante a gente se autoconhecer. Se eu começo a me aprofundar, né, naquilo que eu sou, eu vou começar a entender que não é a situação externa que vai tirar o meu equilíbrio. Não é a situação externa que vai me incomodar. E sim a gente que vai mudar o nosso olhar. Não é? É aquela que nem aquela passagem que eu citei há pouco do Evangelho. Né? Se a casa não for digna, né, da sua paz, a sua paz retornará a vós. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto maior noção a gente tem do que a gente é, maior noção a gente vai ter do que a gente merece. E aí sim a gente vai perceber que a insatisfação, o motivo da insatisfação não vai estar fora. É importante a gente observar também que o padrão constante de insatisfação, de irritação, de mágoa com a vida, ela vai abrir espaço para muitas feridas, muitas mágoas e, consequentemente, vai abrir espaço também a influenciações espirituais, né? André Luiz e Emmanuel, no livro Espiritismo e Vida, que eu trouxe até, Espiritismo e Vida não, Estude e Viva, ele traz um capítulo em que ele trata sobre as obsessões sutis, né? A gente geralmente acha que o mais grave estágio, né, da obsessão é a possessão, é a subjugação. Mas a gente tem que lembrar também que as pequenas, né, obsessões sutis, as influenciações sutis do dia a dia, elas também podem trazer uma grande estagnação para a nossa vida. Então, às vezes a pessoa passa a vida inteira, por exemplo, eu trabalho na casa espírita, ou trabalhar em prol de uma obra social. Ela fala assim, quando eu me formar, eu vou trabalhar nessa causa. Quando meus filhos estiverem criados, aí eu vou ter tempo para cuidar da minha espiritualidade, para me dedicar a uma causa social. E isso a vida vai passando. E o potencial daquele espírito que poderia ter sido aproveitado de uma forma muito mais rica, né, em prol dos outros, foi desperdiçado. Eu trouxe um trechinho do livro que diz assim: influenciações espirituais sutis. E tem vários fatores que podem revelar, né, que existe uma influenciação e que dá causa também à influenciação, porque a gente sabe que o vínculo obsessivo é mútuo, né? A gente não vai agora colocar o obsessor como algoz, né? Mas ele diz assim, pessimismos, irritações surdas, queixas, exagero de sensibilidade, aptidão a condenar quem não tem culpa. Olha o que a gente viu ao longo de todo esse capítulo. A gente sempre condenando o outro.
ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Então, o insatisfeito muitas vezes é a vítima, sempre se coloca na posição de vítima. E quando a gente se sente vitimado, a gente cobra a justiça do externo. A gente não consegue enxergar que a mudança também precisa vir de nós, né? Por isso, Hamed bate nessa tecla do autoconhecimento. E quais são as ferramentas, né? Para a gente concluir o nosso diálogo aqui. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir alcançar esse autoconhecimento? Então, assim, Santo Agostinho nos recomenda aquela análise diária, né? Do seu dia, por exemplo. Antes de dormir, observar todas as atitudes do seu dia. E é importante a gente observar as nossas reações, porque especialmente no nosso sentir, nas nossas emoções, é que a gente consegue observar o que é que está passando aqui dentro. Poxa, por que eu me incomodei tanto com aquela situação? Será que se outra pessoa fizesse a mesma coisa comigo, eu me incomodaria tanto? Será que eu poderia ter agido de uma forma diferente para não ter entrado no embate? Por que eu perdi a minha paz naquele momento? Então, são perguntas simples que a gente vai fazendo para que a gente comece a perceber o que é que está levando a gente a reagir de uma forma ou de outra forma. Outro instrumento que talvez possa ser muito útil, né? Que é muito útil, é o estudo. Especialmente, né, para nós espíritas, ou que seja de outra doutrina, né, filosófica, o estudo para a gente conhecer os paradigmas, né, do espírito, para a gente conhecer o que é que rege, né, o conhecimento espiritual, a realidade espiritual. Quando a gente se instrui, quando a gente conhece, a gente está, por exemplo, numa casa espírita, num grupo de estudo, que a gente está falando ali do espírito, a gente está falando da gente. Não é falando de algo que está afastado de nós, a gente está falando da nossa essência. Então é um modo da gente também ir se descobrindo, né? Compreender porque determinadas relações na família são mais difíceis do que outras, né? E também, gente, o autocuidado, o cuidado com a nossa saúde mental. Saúde mental precisa ser cuidada, né? Precisa ser observada. Então, há diversas terapias, né, que buscam cuidar, né, da saúde mental, de algum modo. Então, buscar isso de algum modo, se for possível, né? A gente sabe que ainda há serviços que são mais difíceis de acessar financeiramente, mas que há também inúmeros programas que oferecem, né, o serviço de acompanhamento, né, psicológico, por exemplo. Então, assim, a gente precisa cuidar do espírito, de algum modo, precisa cuidar do interior, das nossas emoções. A gente precisa olhar para as emoções de nossos filhos, por exemplo, com respeito. O comportamento deles. Né? Se o comportamento está refletindo algo que está acontecendo na família, por exemplo. Então, estar atento a isso. Né? São inúmeras ferramentas que a gente tem. E a prece está em conexão com a espiritualidade. É muito importante a gente ter momentos para que a gente silencie de algum modo, que eleve o nosso pensamento ao longo do nosso dia, seja através de uma música que nos eleve, seja através da conversa com Deus, né, com Cristo, ou com seus mentores espirituais, conversar mesmo como um amigo, entrar em conexão, né, voltar-se para essa conexão com nossa essência, essa essência espiritual que habita todos os seres,
Então, tomar consciência da sua potencialidade enquanto espírito, né? Estar atento, acreditar que é possível modificar as situações, né? Passo a passo, dia a dia, mas caminhando junto com Cristo. É muito comum que a gente peça assistência espiritual, né? Que a gente peça a proteção para que Cristo caminhe conosco. E a gente está caminhando com esses irmãos espirituais, está se colocando numa faixa vibratória que possibilite que Ele nos ajude, né? Que os irmãos e irmãs benfeitoras nos ajudem. Então, são reflexões que a gente precisa trazer, né? Reflexões que Hamed também vai nos convidando. Então, que a gente possa, né, ter esse olhar amoroso, né, conosco, né, de cuidado, não é de condenação, que a gente possa olhar para essa ferida interna e, com transparência, com autenticidade, perceber o que é que nos incomoda interiormente, o que é que está fazendo com que a gente se incomode tanto e como a gente pode cuidar disso para nos libertar dessa insatisfação. Que o nosso Mestre Jesus possa nos auxiliar, nos conduzir, né, nessa caminhada e que a gente também esteja disposto, né, a dar esses primeiros passos. Que assim seja.